Abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, esse é o Tarô das Fadas. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tô começando aqui no YouTube e hoje vim fazer uma coisa assim um pouco diferente aqui para vocês. Todo mundo adora uma leitura de montinho, então eu vou aqui trazer para vocês a mensagem das fadas. E essas são as rainhas de cada estação. Antes que você escolha, eu vou falar sobre cada uma delas primeiramente para ajudar você a escolher. E se você se conectar com mais de uma também não tem problema. Primeiramente aqui a gente tem a nossa rainha da primavera. Ela é uma mulher de vários encantos e ela também é extremamente criativa. Ela vibra a criatividade. Inclusive ela pode fazer da vida dela uma obra de arte. Ela é uma pessoa que atrai as pessoas para ela porque ela é extremamente tenra, ela é carinhosa, ela atrai as pessoas para ela, as pessoas vão atrás dela. Ela é uma pessoa extremamente criativa, positiva. É assim, para mim, é uma das melhores rainhas que tem. E aí, em seguida, aqui a gente vem da rainha do verão. A rainha do verão, muito parecida com a rainha da primavera, ela é uma rainha que é extremamente carinhosa, principalmente com aqueles ao seu entorno. Ela é uma mãe carinhosa, ela é uma pessoa que se doa muito pelos familiares e pelo companheiro, a ponto de se doar tanto para as outras pessoas que ela mesma acaba se desgastando. E ela não consegue, essa é a grande lição que ela tem que aprender, que ela não pode se doar tanto porque ela precisa estar bem. Mas ela também é uma pessoa extremamente carinhosa, ama a todos, principalmente a família, extremamente protetora, cuidadora e muito observadora também. Nós temos aqui agora a rainha de outono. Ela é uma pessoa muito sábia e ela gosta de expor a ideia dela. E às vezes um lado negativo é que ela acaba se tornando um pouco sufocante, porque ela sempre quer botar a ideia dela, ela sempre quer mostrar que a ideia dela é a que prevalece. Ela, de fato, é uma pessoa muito sábia, e ela é uma das rainhas que mais trabalha, porque ela passa o ano todo recolhendo os frutos para que ela possa estocar e impedir que o seu povo passe fome na estação a qual ela governa. Então, assim, ela é uma pessoa extremamente sábia, ela é cuidadosa, mas pode se tornar um pouco sufocante. E para terminar, nós temos aqui a nossa queridíssima rainha do inverno, que já é uma rainha, né? Você vê, o inverno já deixa as fadas um pouco mais depressivas, irritadas. Qual que é a maior qualidade dela? A qualidade dela é que ela fala o que ela pensa, doa quem doer. Todas aquelas verdades difíceis de serem ditas, ela fala sem dó nem piedade, não tem muito apego emocional, e ela também se encontra num momento que está sofrendo a perda de um relacionamento. Ela às vezes representa pessoas que estão sofrendo perda de relacionamento. Ela é uma mulher que os filhos já são crescidos, já saíram de casa, então ela é uma rainha um pouco mais sozinha, mais solitária. Mas qualquer um que venha a ela vai dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então essas foram as nossas rainhas. Acredito que até agora vocês já possam ter se conectado com alguma delas. Se vocês não se conectaram, pode dar um pause aqui no vídeo, respira fundo e vamos lá para as mensagens agora. Se você escolheu a nossa rainha da primavera, qual a mensagem que ela tem para dar para você hoje? Então vamos começar com essa primeira carta aqui, que é o 2 de verão. O 2 de verão ele diz o seguinte: essa carta aqui ela pede para que você se reúna mais com seus amigos. Você talvez possa estar numa fase um pouco afastada, mas aqui ela diz que é bom às vezes você se reconectar com antigas amizades ou com aquelas pessoas que você não vê há mais um tempo. E essa carta aqui também diz que esse tipo de aproximação, esse tipo de encontro vai fazer bem para você, para sua alma, para o seu espiritual. Aquela coisa, sabe aqueles encontros que de vez em quando precisam acontecer só para você dar uma renovada? É mais ou menos por aí. E nós temos aqui também, agora saiu aqui, o nosso rei da primavera. E o que eu mais gosto dessa carta aqui é que ela diz o seguinte, vinda junto com essa daqui, né, dos amigos, essa carta, ela fala assim, é confiança, é crescimento criativo, é crescimento pessoal, que diz que você está num momento de crescimento pessoal, fala também da sua capacidade que você tem de influenciar os outros com a sua positividade. Então isso aqui, vendo junto com esta carta, vendo seguindo dessa carta aqui, significa que talvez algum dos seus amigos vai precisar dos seus conselhos, talvez algum dos seus amigos
amigos aqui, alguém que te cerca, precise daquilo que você tem para oferecer. Então é muito bom. Porém, essa carta daqui parece que a vida perdeu o sentido, perdeu o brilho. Ando numa leitura aqui contínua, talvez um dos motivos que tenha pedido aqui para você se reunir com seus amigos vai além de você ajudar algum deles. Talvez algum deles também precise te ajudar. Por quê? Porque essa carta aqui, ela fala muito daquela época que a gente não quer fazer nada. Eu até arrisco dizer que é uma carta de um momento de depressão ou pré-depressão. Quem sofre de depressão, quando ela tá para vir, que você fica naquela coisa de não quer fazer nada, não tem ânimo para nada. Essa carta, ela vem aqui dizer que sim, você pode estar nessa fase, mas que talvez os seus amigos te tirem dela. Só que o que acontece? Olha só que legal que vem aqui. A carta da morte, ela sinaliza o fim de um ciclo. Então, o que acontece? O que eu vejo aqui? Essa situação onde você não está muito bem, pede para você se encontrar com seus amigos, uma ajuda mútua. E aí, depois que isso aconteceu, com o tempo, pode ser que essa fase que você esteja passando agora, ela acabe e venham coisas boas. Na verdade, ela vai vir coisas boas, porque em seguida nós temos a carta aqui do Cavaleiro do Verão, que é uma pessoa que segue a orientação do coração. O Cavaleiro do Verão, gente, ele é uma pessoa romântica, tá? Inclusive, essa carta aqui também, ela indica a chegada de um amor, ou de um relacionamento amoroso que vai sofrer uma transformação, o desenvolvimento de uma relação amorosa. Quando finalizar esse ciclo aqui, que vai te tirar desse estado aqui de melancolia, o que pode surgir, mas sim de você alcançando seus voos de fantasia, de você colocando os projetos em dia, de você enxergando coisas que você antes não tinha enxergado, porque estava num momento não muito bom. Então, é uma carta que diz assim, que te abre os olhos para as possibilidades, para a vida, para novas pessoas. Inclusive, ela também fala, você está buscando uma conexão espiritual maior. Isso vai te ajudar de várias formas. Então, essa foi a tiragem para quem escolheu a nossa queridíssima Rainha da Primavera. E agora vamos seguindo com a nossa Rainha do Verão. Já começa uma carta aqui de uma quebra na rotina, uma quebra muito brusca da rotina. E eu já vou explicar aqui para vocês, tá? Vamos lá. O que acontece aqui quando sai a carta do Carvalho Queimado? O Carvalho Queimado, ele é uma carta que diz o seguinte: às vezes a espiritualidade precisa agir na sua vida para tirar você de um caminho, que era um caminho que ia te levar a um declínio, alguma coisa ruim futuramente. E como às vezes não tem como você sair daquela situação, a espiritualidade precisa dar um jeito de intervir. É uma quebra de rotina obsoleta, é aquela quebra da rotina repentina que você simplesmente não esperava e não queria essa mudança, e simplesmente a mudança aconteceu e te deixou sem chão. E quando isso aconteceu, nós temos aqui a carta que fala o seguinte: você se viu numa situação, depois dessa quebra aqui de rotina, que você não tinha mais para onde ir, né? Não tinha mais nada de positivo para surgir depois que isso tudo aconteceu, porque você estava acostumada com uma situação, com uma determinada vida. De repente, tudo isso é tirado de você. Então, é normal que você fique perdida, que você fala, ok, eu não tenho para onde ir, não sei o que fazer. Quando eu falo não tenho para onde ir, eu não estou falando de casa, não estou falando de residência. Eu estou falando dos seus passos em relação à sua vida. Pode ser um trabalho, pode ser residência, pode ser um divórcio, tá? Pode ser a quebra de uma amizade que você contava muito, enfim, o afastamento de alguém importante, pode ser várias coisas. Porém, aqui também ela diz o seguinte: que você, apesar de tudo isso aí que você vai passar, você é uma pessoa que é extremamente querida por todos. Você é tão querida que você, inclusive, é humilde, porque é muito difícil você aceitar os elogios quando você sempre foi muito na sua, quando você sempre foi muito, eu vou dizer até descrente de ouvir os elogios que te fazem. Que às vezes as pessoas podem falar com você que você é tão isso, tão aquilo, te admirar por alguma coisa, por algum talento seu, por alguma virtude sua, da sua personalidade, do seu caráter, e você fala, não, eu não sou tão assim, entendeu? E talvez nesse momento que você esteja passando, vão vir pessoas ao seu auxílio, e sim, aceite a ajuda deles, aceite os conselhos deles, escutam o que eles estão falando, e por mais que você não acredite em muitas coisas, eles estão falando do coração, e são coisas que vão fazer bem para você ouvir. E depois disso, uma carta maravilhosa, isso aqui é como se fosse um desejo realizado, ou seja, e olha só, ela saiu embaixo do Carvalho Queimado. Então, por que às vezes a espiritualidade precisa agir
para esse tipo de coisa acontecer. Porque você vai ver que isso que vai acontecer na sua vida vai ser tão bom, mas tão bom, que você vai olhar para trás e você vai falar, realmente, eu naquela situação, essa situação aqui, eu acho que eu não teria chegado nesse lugar. Então, essa carta aqui, ela é muito boa, ela é muito positiva. Caso você esteja passando por isso, saiba que vem coisa muito boa para você. Isso aqui é um desejo realizado. Então, se você tem alguma coisa em mente, alguma coisa que você gostaria de concretizar, pode começar a tirar da gaveta, porque essa carta aqui é um forte sim de que essas coisas boas vão surgir. Porém, só tome cuidado, porque o que que acontece? Quando você tem sucesso em alguma coisa, o que não falta são pessoas ruins à sua volta com inveja. E aí, às vezes, você está numa situação onde você nem via problema, nem via medo, e as pessoas começam a te colocar esses medos na sua cabeça. E aí você se sente vulnerável. Só que essa carta aqui diz o seguinte: você precisa enxergar, precisa saber diferenciar quais são os seus medos reais e quais são os medos inexistentes que os outros colocaram na sua cabeça. Pessoas que se aproveitam de um momento seu de vulnerabilidade para botar mais medo na sua cabeça. E por que isso? Porque você teve um sucesso que ninguém teve. Então, essa carta aqui, ela diz o seguinte: os medos vão surgir, mas nem todos são reais, e você não deve dar tanta importância para aqueles que não são medos reais. Então, vamos aqui, a gente finaliza a carta da nossa linda Rainha do Verão. Agora aqui, para nossa Rainha de Outono, quem se conectou com essa carta, tá? Opa, tô tirando aqui errado, vamos lá. Quem se conectou com essa carta, vamos ver o que essa rainha tem aqui para nos dizer. Eu já estou vendo umas coisas aqui bem positivas. Na verdade, positivas não, estou vendo uns alertas aqui. Primeiramente, saiu a carta do Imperador, que apesar de mostrar uma figura masculina, pode também representar uma mulher, que seja uma mulher empreendedora, uma líder de família. São pessoas altruístas, inteligentes, que são líderes naturais. E quando acontece isso, quando você é assim, você acaba sendo alvo de admiração alheia. Uma admiração tão grande que as pessoas te procuram o tempo todo para pedir conselho, porque elas acreditam que o que você falar vai ser o bom para a vida delas. Porém, essa carta traz um alerta. Você tem que tomar cuidado, porque o que você faz vai repercutir futuramente e pode ser que volte negativamente para você, caso alguma coisa dê errado. Toma cuidado também para que muitas pessoas não fiquem muito no seu pé, para que você acabe se sentindo sobrecarregado por causa dessas pessoas que podem vir insistentemente te pedir conselhos até para coisas simples, tipo qual cor do sapato que eu vou usar. E essa carta aqui, o que acontece? O Cavaleiro do Inverno é uma carta que eu acho assim, extremamente interessante. Por quê? Porque é uma carta que fala sobre uma pessoa enérgica, com uma atitude de guerreira. Porém, o que acontece? Essa carta ela pede para você pensar muito bem nas suas ações. Que você precisa pensar nessas coisas antes de você falar, porque a rapidez ela pode ser uma virtude, mas ela pode acabar se tornando um problema também, que é um complemento dessa carta aqui do Imperador. Aqui vem a carta da Temperança, confirmando mais uma vez que as coisas precisam ser feitas com calma, cada passo de cada vez, pensa bem antes de falar, faz tudo no seu tempo, dome os seus leões, cuidado com o que você faz, meça direito as suas palavras. Se você gosta de fazer trabalhos manuais, se você gosta de fazer alguma coisa assim, sabe, faça tudo no seu tempo, não tenta fazer com pressa para acabar. Enfim, é uma carta que pede para você realmente ter calma e controlar a sua ansiedade, tudo isso aí que você tem interno para falar para as pessoas, para agir, até para você mesmo. Então, é uma carta onde foi uma tiragem onde as 3 primeiras cartas já pediram calma. Uma carta aqui do 7 da Primavera, que é uma carta também que eu gosto muito, que aqui diz o seguinte, que você tem que lutar pelo que você quer. Então, apesar de você precisar agir com toda a cautela, se for uma coisa em relação a você, para um benefício seu, você precisa entender o porquê que isso vai te fazer bem, pensar nos ganhos que você vai ter com isso e sim, lutar pelo que é teu, tá? Não ter vergonha, não ter medo de lutar pelo que você quer. Se tiver que falar com determinadas pessoas, você vai falar com essas pessoas. Se você tiver que peitar alguém, você vai peitar alguém. Se tiver que deixar alguém de lado, você vai deixar essa pessoa de lado, porque tá na hora de você pensar no seu bem, porque aqui sim diz que você vai colher as coisas que você plantou, só que você precisa lutar por elas, tá bom? E aqui nós temos a Fada Pendurada, que tem uma frase assim que uma vez uma amiga minha falou que eu achei assim sensacional e cabe muito com essa carta, que é o seguinte, que às vezes você precisa virar do avesso, sua vida do lado do avesso, para você perceber que o avesso era o lado certo. Ou seja, essa carta aqui pede para você olhar para as coisas com uma nova perspectiva. Você vê por um outro ponto. Então, é isso que acontece. Às vezes, aquilo tudo que é
plano que é terreno, que é palpável, que é alcançável, pode não ser o que vai ser bom para você. Quando você começa a olhar além do que é possível, vai além do que o seu braço alcança, você começa a enxergar possibilidades que antes você não via. Então, assim, é não deixar os seus medos te dominar para você correr atrás do seu sonho. Essa daqui foi a tiragem da nossa rainha de outono e agora eu vou para a nossa última carta, que é a rainha do inverno. A Nossa Senhora Solitária, acho que fala tudo na cara, doa quem doer. Doa quem doer mesmo, tá? Porque a carta que vem aqui não é brincadeira, não. Vamos lá. Já saiu logo a carta. Vamos lá. Bem interessante esse jogo aqui, viu? Se você escolheu essa daqui, mais uma vez, deixa eu centralizar aqui. Ainda tô pegando jeito, gente, com a câmera e com as cartas, tá? Primeiramente, essa carta aqui, a própria carta já diz tudo. Você é uma pessoa que brilha. Você tá vendo que tem uma mulher aqui no teatro, ela tá sendo o centro das atenções, todo mundo pagou para ver, ela tá fazendo uma cena linda, mas você vê que tem 3 pessoas aqui cochichando, porque isso aqui significa inveja. As pessoas têm inveja de você, pela pessoa que você é, pelo que você tem, mesmo que você não tenha muita coisa material, mas só pelo fato de você ser quem você é, causa um incômodo nessas pessoas. Aliás, eu digo aqui para vocês o seguinte, todo mundo que tem inveja de você é porque você está um passo à frente delas, ou vários passos à frente. Só fala mal quem se incomoda com o seu sucesso. E você está rodeada de pessoas, sim, falsas pessoas que na sua frente te dão um sorriso, mas nem todos os sorrisos eles são sinceros. Então toma cuidado com quem está ao seu entorno e muito cuidado com aqueles que dizem que torcem por você, porque essa carta aqui é um alerta muito grande. E o que acontece aqui? Porém, se você já sabe quem são essas pessoas, essa carta aqui da fada apicultora diz o seguinte, você controla os seus medos, tá? A fada apicultora, ela tá cuidando de uma abelha que, se você parar para ver, a proporção do tamanho da abelha para a fada, se ela é picada, pensa na dor do ferrão e pensa no veneno que poderia fazer mal para a fada pelo tamanho, né? Mas aqui tá dizendo o seguinte, a fada apicultora, ela significa fortitude. Ela fala o seguinte, você vai fortalecer a sua determinação e você vai reunir todas as suas habilidades para alcançar o seu propósito, ou algum propósito maior que você tenha. Então, o que acontece? Que ela diz também que é preciso, no início, ter um pouco de coragem, mas que você vai longe. Então, por exemplo, pode ser que talvez no início ela tivesse medo das abelhas, e hoje ela é apicultora. Hoje ela pega um animal que poderia facilmente feri-la e ela carrega no colo e faz um carinho. Olha isso. Então, isso eu acho que significa você em relação a essas pessoas aqui. Talvez você passou durante muito tempo com medo de falar de algum plano seu ou de agir de alguma forma, com medo do que as pessoas poderiam falar de você. Talvez você já tenha sido essa pessoa, ou ainda seja essa pessoa, que tenha muita inveja, ou aquela pessoa que foi colocada muito para baixo por familiares ou pessoa do grupo de amigos, e você, por isso, possa ter tido medo de agir em alguma coisa. Mas isso aqui diz que você vai controlar isso, você vai sair por cima e você vai ter sucesso. Essa carta daqui, o 10 de verão, essa carta daqui ela mostra uma reunião de pessoas que se amam. Aqui, por exemplo, pode ser uma reunião familiar, mas também pode ser uma reunião de amigos, que diz o seguinte, que você, quando você tem essas pessoas ao seu redor, essas pessoas que te amam, que você deve se reunir mais com elas e aproveitar toda a energia, tudo que elas têm para falar para você seguir. É uma carta aqui que fala que, apesar de ter essas pessoas, né, que te cercam, que te fazem o mal, você também tem pessoas que fazem o contrário na sua vida. E essa carta também, ela faz o seguinte, ela pede para que você encontre maneiras pelas quais você pode trazer amor e prazer para sua vida nesse momento. Aqui diz também que a felicidade está fluindo na sua direção, de uma fonte infinita. Então, por exemplo, se você está num momento, passando por um momento ruim, de alguém que falou alguma coisa, o teu emocional não está legal, o teu espiritual não está legal, saiba que sim, tem energia fluindo ao seu redor, tem coisa boa vindo para você e você precisa se focar nessas pessoas que te fazem o bem, ao invés de ficar se focando nessas daqui, que não te agregam em nada. E aí, passando aqui para baixo, nós temos a carta do 6 de outono. Essa carta do 6 de outono aqui, ela tem 2 significados. Aqui significa que você precisa da ajuda, mas ao mesmo tempo parece que você não está você está um pouco relutante. Então, o que acontece? Aqui está dizendo que é uma carta aqui onde você pode sim e deve aceitar uma ajuda graciosa, de forma graciosa, de qualquer pessoa aqui que goste de você, que se
preocupa com você, que se importa com você, vai te oferecer uma ajuda e você aceita de bom grado, aceita de coração. Às vezes é difícil a gente aceitar quando a gente já passou por muita coisa, mas aceita o que tá para vir para você. Aceita o que as pessoas vão te falar, porque vai te fazer muito bem. E aqui agora, para finalizar, nós temos aqui o 7 de verão. Quando você está com muita tarefa, quando você tem muita coisa acontecendo na sua vida, parece que fica difícil escolher qual caminho seguir. Só que aqui ela pede para você olhar os caminhos que tem, quais que te agradam mais e qual que você acha mais fácil de trilhar. E aí você trilha por ele. Saiba escolher os seus caminhos. Essa carta aqui também tá uma coisa assim que é para juntar, né, com essa, que eu esqueci de dizer é o seguinte, essa carta aqui ela fala também sobre de cura, cuidado, para você também compartilhar suas habilidades com outras pessoas. Então vai fazer muito bem para você também falar sobre coisas da sua vida, sobre suas inseguranças. E aqui você vai simplesmente chegar, escolher qual caminho trilhar. Talvez a pessoa que vem aqui também te dar essa ideia, ela pode te direcionar para um caminho. Por quê, gente? Porque às vezes, quando a gente está muito focado no que fazer, como fazer, para onde ir, aquela coisa, a gente nem pensa direito. E precisa que venha alguém de fora falar com a gente. É verdade, eu não tinha pensado nisso. E ela abre os nossos horizontes. Então, praticamente é um resumo disso aqui tudo. Então, não liga para essas pessoas que têm inveja de você. Você também é cercada, você domina isso. Você dribla essas pessoas, se não dribla, precisa driblar, porque você tem muita coisa boa vindo ao seu caminho. Pessoas que amam você, que vão querer te ajudar e você vai saber qual caminho escolher, qual caminho trilhar. Então, gente, vou ficando por aqui. Eu terminei o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe aqui para ajudar o nosso canal a crescer. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!